Quando se refere a nossos filhos, a nossas crianças, e vocês querem nos dizer alguma coisa, algumas vezes até para ajudar e tal, e vocês querem ser sinceros, não precisa mentir. Basta que você tenha um pouquinho só assim um pouquinho de ternura ao falar com a gente sobre os nossos pequenos, né? A sua verdade, eu só estou falando a verdade, eu não estou mentindo, estou inventando. Não, mas a gente vai conseguir pensar melhor no que você está falando, né? No que você está nos trazendo, se a gente sentir ternura em você, né? Se a gente sentir que você está ali com a gente, que você não está ali contra a gente. Porque quando você fala alguma coisa contra a nossa pessoa com deficiência que não consegue se defender sozinhos, a gente se sente nocauteado por vocês, então a gente logo arma os escudos, né? Não, peraí, né? Não é bem assim. E dali pode sair várias faíscas sem necessidade. Então, os negativistas que se aproximam de mim, eu não os trato mal, tento o máximo possível manter ali a minha respiração tranquila, né? Porque eu conheço a minha criança, aquela pessoa conhece outras crianças, outras vivências, outras coisas, mas a minha criança, de fato, ali ela não conhece, então ela não pode chegar pra gente, falar que não tá mentindo, tá só falando a verdade, depois de dizer que nossa criança é um fardo, que a nossa criança é um problema, que a nossa criança é doente, que a nossa criança é violenta, que a nossa criança é assim, que a nossa criança é assada, que a nossa criança é incapaz disso, é incapaz daquilo, né? Então, assim, a gente não tem uma estrutura é, emocional de ferro para aguentar, né? Quando o pessoal chega falando assim dos nossos pequenos, que a gente já lida com tudo que a gente pode para oferecer para eles o melhor possível, né? Assim, tudo que a gente consegue fazer, tenho certeza que os outros pais também. A gente tenta oferecer para os nossos pequenos, para nossa pessoa com deficiência, o máximo que a gente consegue, mas para eles ali ainda é o mínimo, gente. É o mínimo, porque olha a gama de coisa que a gente consegue fazer, né? E eles, não é que eles são incapazes de fazer, eles só precisam de estímulos diferentes. Não conseguiu agora, mas com o estímulo certo, com as pessoas certas ali perto dele, com as pessoas positivas perto dele, que acreditam no potencial da pessoa. Nossa, mas uma pessoa assim assada vai conseguir alguma coisa? Vai, gente, claro que vai. Não vai agora, e nem no seu tempo, e nem quando você quiser, mas ela vai conseguir fazer as coisas dela, no tempo dela, o que ela precisar para o bem-estar dela, né? As vivências dela, ela vai adquirir tudo que ela vai precisar para ela. Então não tenham pressa, né? O pessoal que fica com muita pressa. Nossa, mas quando? Nossa, mas o menino desse tamanho não faz tal coisa. Nossa, mas não sei o que lá. Ai, quando olha assim, não dá uma tristeza. Nossa, quando foi assim, você não tem vontade de chorar? Você não chora? Gente, tem que parar com isso. A gente chora sim, tá? Se deixar alguém mais feliz, saber que as mães atípicas choram, né? Porque a criança tá ali com 6 anos e ainda não desenvolveu a habilidade de criança de 1 ano, né? E as mães de criança de 1 ano que chegam, parecendo que os filhos até voam, de tanto que coloca os filhos lá em cima para nos dizer ali que os nossos são incapazes de fazer. Mas não são incapazes de fazer. Eles são capazes de muita coisa. Só não fazem o que você quer que faça. Ou a mesma coisa que o seu filho faz, né? Porque o seu filho não tem a condição. Então, assim, gente negativo, nós, pessoas que cuidamos de crianças, adultos, adolescente, qualquer pessoa que seja com deficiência, qualquer deficiência que seja, tá? Que dificultem bastante a vida daquela pessoa. A gente tem que ficar esperto com esse povo negativo, tá? Que só estão falando a verdade pra gente, né? Jogando ali a gente pro chão sempre que tem oportunidade, né? É um tal de, ai, meu Deus, e isso é pra sempre. Ai, meu Deus, o que você vai fazer da sua vida? Ai, meu Deus, e quando você não estiver aqui? A pessoa não tem a condição de falar uma coisa legal, sabe? Até em grupo de mães de
de pessoas com deficiência, você ouve também gente assim, negativo, que tem aquele peso negativo, né, e tal, mas não é que ela é peso negativo, são os contatos dela que deixam ela assim. Então a gente precisa se cercar de gente positivas, sabe? De gente que saiba ali o que tá falando. E não precisa ser, ai, nossa, uma senhorinha, uma idosinha, um padre. Não, gente. As pessoas não têm a mente no lugar? Tem, né? Não fica falando que os autistas são doidos, que os autistas são isso, são aquilo. Então, vocês não são. E por que vocês falam coisas assim? Sem noção de nada, né? Pessoal, boa noite de novo. Eu já entro aqui já no já com os punhos cerrados aqui, porque tem horas que eu fico muito chateado com algumas coisas que eu ouço por aí, né? Mas sejam todos bem-vindos. Acredito mesmo que vocês que acompanham aqui a minha live entendem bastante do que eu tô falando, né? O pessoal aqui do YouTube, Instagram e TikTok, boa noite. Estamos todos unidos aqui. Galera, o meu intuito é passar para vocês um pouco da minha vivência com o Davi e passar também para vocês o tamanho do afeto que a gente cuida dessa criança que precisa da gente, né? E essas crianças que precisam da gente, esses adolescentes, esses adultos, eles não podem ter pessoas que desistam deles, sabe? Que fiquem jogando eles pro chão cada vez mais, porque eles já têm uma extrema dificuldade com alguns segmentos. O Davi, que é o meu neto de 6 anos, ele está no nível 3 de suporte, né? E eu já estou assim pensando no que eu vou fazer para o ano que vem, que ele vai para o primeiro ano, né? E aí vem aquela enxurrada de informação, né? De pessoas que aparentemente querem me ajudar, né? Com os conselhos do que faço, do que devia fazer, do que devia não fazer, disso e daquilo. O problema é que quanto mais falam, mais em dúvida eu fico, tá? Porque vem especialista do lado da educação, vem especialista do lado das terapias, vem especialista do lado dos amigos que têm filhos também na mesma condição, e vem a minha mente a milhão por hora querendo só o bem do Davi. Porém, eu querendo só o bem do Davi, eu tenho que pensar em vários segmentos, né? Eu tenho que abrir um leque muito gigante de possibilidades do que é o bem para ele. Então, como que eu vou fazer? Eu vou manter o Davi um pouco mais na escola, né? No prezinho que ele tá. Acho que eu movendo assim uma ação judicial, alguma coisa assim, eu devo conseguir isso de mantê-lo lá, né? Na EMEI um pouco mais. Só que o Davi é um menino alto, né? E está no nível 3 de suporte. Isso quer dizer que ele ainda não controla suas próprias emoções. Ele tem bastante dificuldade com isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Você que é atípico, você não tem autismo, né? Você deita bem e acorda com o nariz entupido, sua cabeça latejando, seus olhos coçando e você sem respirar direito e a sua garganta fechada. Você já teve algo parecido, né? Não que não precisa ser todos os sintomas juntos, mas você já teve uma garganta inflamada, um ouvido que coça, um nariz assim e tal. E aí, o que é que você pensa? Você busca no seu repertório e você fala, olha, eu devo estar ficando resfriado, né? Porque minha garganta tá assim. Ah, essa coceira no meu ouvido deve ser alguma uma otitezinha que tá vindo por aí, tá? Deve durar mais ou menos tanto tempo, mas se eu ficar muito ruim, eu vou no pronto-socorro para o médico me dar um atestado, né? E a gente de repente toma até uma injeçãozinha ali e vê o que é que faz. Você tem repertório para buscar, para se autoajudar, né? Uma criança pequena, da idade do Davi, que acorda com esses mesmos sintomas, ela não vai saber falar para a mãe exatamente isso. Mãe, acho que eu estou com uma otite. Pode ser que tenha essa criança, né? Que hoje em dia a gente tem todo tipo de mente. Mas eu acho um pouco raro uma criança acordar e falar: olha, eu tô com um pouco de otite, a minha rinite tá atacada, talvez um pouco de sinusite também, né? Porque minha testa tá assim assado. Então, eu acredito que uma criança com 6 anos não vai falar desse jeito para a mãe, ela não vai ter o repertório
tão, né, rabuscado assim para usar essas palavras e falar, mas ela vai falar: olha, mamãe, minha cabeça tá doendo, não sei explicar, mas parece que tem uma coisa no meu ouvido, ai, parece que eu engoli um espinho. Ela vai dar um jeito de falar para a mãe o que tá sentindo. A criança autista, não. Pelo menos a nível 3 de suporte, não. A nível 3 de suporte, ela vai entender que o ouvido dela tá ruim, ela vai entender que. E ela não vai saber o motivo e quanto tempo aquilo deve durar e o que ela deve fazer em relação àquilo, né? E ela deve pensar: nossa, será que eu vou ficar assim para sempre? Mas o que está acontecendo? Será que entrou alguma coisa dentro do meu ouvido? O que será que tem dentro do meu ouvido? O que será que tem dentro da minha boca? Meu Deus, e agora? O que é que ela vai fazer? Ela vai dar um jeito de bater nela própria para poder se livrar daquele incômodo, né? Então eu vejo o Davi aqui que ele só falta arrancar o nariz dele, ele não sabe assoar o nariz para tirar, né, o catarro, então fica lá coçando. Ele não sabe coçar o ouvido, então ele bate de lado com a cabeça na parede, né? Ele não sabe falar que a garganta dele tá doendo, então eu vou dar comida para ele, ele faz ânsia de vômito, porque ele não consegue comer, ele não consegue mastigar, então ele sabe que vai doer se ele aceitar aquela comida, né? Ele tá com dor de cabeça, ele bate com a cabeça na parede, bate com a cabeça na gente. Então, assim, imagina o Davi passando por uma situação dessa, que do nada vem uma dor de cabeça, com aquele monte de catatalzinho pequeno perto dele e ele já maior. Porque agora ele tem 6 anos. Ano que vem ele já vai estar com 7. Alto, né? Ele é alto. Aí não é meio com as crianças pequenas. E acontece uma coisa dessa, já vão falar o quê? Não, porque o menino é autista, é violento. Não, porque o menino deu uma cabeçada no meu e o meu só tem 4 anos, ele tem 7. Então, assim, gente, todo lado que a gente corre, a gente tem situações que devem ser pensadas com muito cuidado, com muita cautela. Porque todo lado que a gente vai tem algo assim. E é por isso que a gente não pode ficar recebendo toda a carga de informação de pessoas que não vão de fato fazer algo para nos ajudar, né? Hoje eu conversei com as meninas da terapia, elas me deram 2 sugestões. Eu estou pensando, analisando, né? Gostei bastante assim do jeito que conversaram comigo, mas o pessoal da escola também me deu uma sugestão e ficamos ali tudo no mesmo, digamos que no mesmo patamar, né? Resumindo, não tomei nenhuma decisão ainda. Vou pesquisar algumas escolas ainda para ver. E aí é hora do caos, porque dá muita impressão de que ninguém quer as nossas beldades em lugar nenhum, né? E aí a pessoa fala: não, imagina, quer sim, imagina, é impressão sua. Não, não é impressão minha, porque se fosse impressão minha, não precisa, a gente precisava de tanta lei, né? De tanto, nossa, mas é lei, mas ele tem direito, né? Bastava a pessoa ter a tal da empatia, que tá raro, né? A tal da boa vontade, da prudência ao falar, né? Do respeito ao outro, enfim. Hoje eu resolvi conversar sobre isso, sobre essas pessoas que chegam pra gente com informações desnecessárias, com a forma equivocada de falar. Fala com a gente como antigamente, né? E aí o que as pessoas precisam saber é que o autismo muda todo mundo da família. Todas as pessoas da família que convivem de perto com a pessoa autista, elas não são mais aquelas pessoas que você conhecia antes do autismo. Elas mudaram, tá? Mudaram muito. Algumas mudaram tanto que fiquem irreconhecíveis. Você chega num lugar, vai conversar com a pessoa já virou, foi neuro, já virou, foi não sei o que, já. Entendeu? Então, assim, não são mais as mesmas pessoas. E as pessoas que não buscam informação nos lugares certos, né? Assim, nos lugares mais adequados, com uma fonte mais segura, acaba ficando nessa de comadre me disse, fulano me disse, o médico me disse, não sei quem me disse. Usam bastante isso de que as autoridades da medicina foi quem falou, mas as autoridades da medicina não têm a criança. Então, as autoridades da medicina, eles têm várias autoridades, menos dizer quem são nossos filhos, como eles pensam, porque eles pensam, tá? Tem gente que pensa que autista nem não pensa nada, pensa sim. Eles têm vontade própria, sim. Eles gostam de algumas coisas e detestam outras por motivos pessoais, tá bom? Gostam de algumas pessoas e detestam outras por motivos pessoais também. E o pessoal não quer levar nada disso em consideração. É só porque é autista, não. É só porque você falou alguma coisa e a criança não gostou. Alguém já falou que você falou alguma coisa em algum lugar.
ela viu que você está usando alguma coisa que ela não gosta, você fez algum barulho muito diferente que ela não gosta, alguma coisa assim. Coisa que nós típicos levamos na boa, ai, tranquila, nossa, fez isso, mas né, a gente vai compensando as coisas ruins que a gente acha de uma pessoa com as coisas boas que ela já nos mostrou várias vezes e aí a gente vai lapidando aquela amizade. A criança autista, ela é mais né? Não gostou? Não gostou. O Davi, você vai dar alguma coisa pra ele, ele olha. Se ele não gostar, ele empurra. Ele não tem ainda o discernimento de te falar com a educação. Olha, eu não quero, muito obrigada. Eu tô satisfeito, não quero. Olha, muito obrigada, mas eu não gosto dessa coisa, disso aí que você tá me oferecendo. Não, muito obrigada, mas eu não vou em tal lugar com você. Não. Ele simplesmente vai empurrar a pessoa insiste, ele dá uma cabeçada na pessoa, porque é a forma dele se comunicar, é a forma dele ver o mundo. Como que. Ai, mas como é essa forma de ver o mundo, Alessandra? Ele já te falou com a mão que ele não quer. Ele já virou o corpinho te dizendo também que não quer. E você tá insistindo. Então, ele vai lá e vai te falar com uma cabeçada de que ele não quer ir naquele lugar, de que ele não quer comer aquela coisa que você tá oferecendo. E é assim mesmo que acontece com os níveis 3 de suporte, tá? Mas isso não quer dizer que eles não pensam, que eles não têm vontade própria. O Davi escolhe os lugares que ele quer entrar, tem lugar que ele não quer, que eu tenho que convencer bastante ele, sentar com ele, conversar. E dizer para ele que entendo, que ele não gosta, mas que a gente precisa. E tem gente que não quer ter essa conversa com as crianças, quer simplesmente pegar, enfiar no braço e sair arrebentando a criança e levar e pronto. Com a criança autista não vai dar certo, tá bom, gente? Não vai dar certo porque você só vai conseguir fazer isso enquanto eles são pequenininhos. Depois, quando eles forem crescendo, essa vontade e essa força deles só aumentam. E eu acho bom que a gente tenha, não que a gente vai fazer todas as vontades dele e mimá-los, porque eles são fortes e determinados, porque são mesmo, tá? Mas a gente precisa educá-los, né, para o mundo. A gente precisa dobrar essa rigidez cognitiva que eles têm, porque eles têm bastante. O Davi Luca, nossa senhora, se você falar para ele, vamos para tal lugar e não ir, ele fica bravo com você um tempão. E às vezes você esquece, né, que prometeu. E aí ontem, eu prometi para ele que a gente ia descer um pouquinho e tal. Depois da live, lá por umas 11 horas da noite de ontem, eu tive que descer com o Davi, porque ele pegou um tênis, jogou em mim, pegou o outro, jogou em mim também, foi pra porta, tentou abrir a porta, tudo quanto é forma. Falei, ok, Davi, vamos descer. Aí desci, fui até o térreo, quando eu cheguei lá, ele se recusou a sair, pra gente brincar um pouquinho no parquinho, na meia-noite, né? E aí a gente voltou, fomos pro elevador de novo, falei pra ele, olha só, nós vamos descer, nós vamos lá até o carro para você ver o carro, mas a gente não vai sair de carro. Quando a gente chegou lá, ele não quis saber de nada, de que a gente não ia sair de carro e começou a tentar abrir a porta e tal. Eu tinha duas opções. Ou eu pegava ele, subia aqui, pegava a chave e saía, ou fazia o que eu fiz. Dei uma. Fiquei brincando lá com ele. Chegou um casal de amigos lá, fui lá conversar com eles. Voltei. Aí o Davi começou a brincar e tal. Eu falei pra ele que a gente não ia sair, que era muito tarde. Comecei a explicar de uma forma lúdica, de uma forma brincando com ele. Peguei ele, andei, corri no estacionamento com ele um pouquinho. E ele ficou de boas, mas o passeio ele fez questão que eu fizesse com ele, que era ir lá embaixo. E eu tinha prometido. Então a gente precisa prometer e cumprir, porque eles não esquecem, eles sabem, tá? Das coisas. As coisas que vocês falam, eles percebem em tom, eles percebem no jeito de vocês falar, como que o corpo de vocês se movem. Então, eles não são nada idiotas, como tem gente que pensa, né? Não são nada abestalhados, como tem gente que pensa. Muito pelo contrário, tá? Eles são incrivelmente inteligentes e eles simplesmente não deixam você dobrar eles por ameaça, por chantagem, né? Por comprando eles com alguma coisa, com um docinho, com um brinquedinho. Simplesmente eles vão te falar não, vão te empurrar e vida que segue para eles. Vou pegar ele aqui porque ele estava jantando, então ele não veio falar oi, mas ele vai falar um tchau para vocês bem lindo, tá bom? A minha criança tá maravilhosa, cheia de personalidade e nós que lute. Dá ele aí, Ricky, meu bebezão, vai falar com o pessoal aqui, ó. Ó, fala oi, galera. Fala oi, galera. Tá soluçando? Ai, meu Deus do céu. Você tá soluçando? Olha só, gente, ele tá colocando a mão aqui no ouvido, mas não tem barulho nenhum aqui. Nisso, eu já deduzo que a garganta dele está inflamada e que fica coçando o ouvido dele. Então, ele tá usando muitos dedinhos no ouvido em local que não tem barulho, não tem ruído.
Então não tem motivo nenhum para ele estar protegendo os ouvidos, a não ser aquela coceirinha que dá quando a gente está com a garganta inflamada. E ele está exatamente com isso, porque ele está recusando a comida, ele está nervoso, batendo com a cabeça nas coisas e em nós, e ele está muito protegendo os ouvidos, né? Então a gente já deduz isso. Eu já dou a medicaçãozinha dele aqui que o médico sempre passa para febre e dor, que ele estava com febre também esses dias. E é assim. As crianças elas não são violentas à toa, elas só estão tentando te falar, olha, tá acontecendo isso e isso comigo, né? Mas eu não tô sabendo lidar. Pessoal, curtam minha live. Esse é o Davi Luca, o meu neto. Falei, compartilhem nossa live, gente. Tenham cuidado com as crianças pequenas. Essas criancinhas aqui abençoadas, autistas, elas vieram para nos abençoar também com muita sabedoria, né, Davi? Né? Fala assim. É? Não! Assim não pode, mamãe. Né? Hum? Fala assim pro pessoal, assim, ó. Cuidem dos seus pequenos, gente. Cuidem dos seus pequenos iguais a mim. Nós precisamos de vocês. Não desistam de nós, né, vida? Fala, não desistam de nós. Esse pessoal que fala coisas feias da gente, não tem um de nós assim maravilhosos em casa. Eles não sabem das coisas, né, amor? Não é verdade? É verdade. Precioso. Vai lá com o vovô, vai. Dá um tchau pro pessoal, pra você. Fala, mostra pra eles que você já aprendeu a dar tchau. Como é? É assim? Aê! Que do céu, mamãe. E o sorriso? Dá um sorriso ali pra câmera, pro pessoal ver você rindo. Sem os dentinhos, assim, ó. Ah, dá um sorrisão. Cadê o sorriso? Cadê? Ih, isso é um sorriso, ué. Isso é um sorriso? Isso. Ah, vai. Vai com o vovô. Vai, riquezinha. Fofura. Leva ele ali pro moço arrumar o cabelo dele direito, porque ele cortou e ficou meio torto, de tanto que ele andou dentro do salão, ficou correndo pra lá e pra cá, e o rapaz atrás, pra cortar, e acabou ficando um pouquinho torto. Aí levei hoje e já tá mais arrumadinho, né? Agora tá mais bonitinho. Galera, boa noite. Agradeço a todos a presença, né? É, eu fico muito feliz que vocês tenham aparecido aqui, que vocês curtam a live, que vocês participem, tá? E é isso aí, gente. Quando o pessoal for falar alguma coisa pra vocês sobre a criança de vocês, é só vocês lembrarem que aquelas pessoas não têm a criança em casa, né? Então, a mente das pessoas que não têm a criança autista em casa ainda não foi modificada tanto quanto a nossa que temos. Então a gente não pode se comparar com as pessoas que não têm, né? Ah, eu vou ficar chateada à toa. Ah, não é que a gente fica chateada. A gente fica com aquilo tipo, poxa vida, né? Mas essa pessoa me conhece há tanto tempo e era assim, assado, e agora que a criança chegou. Então a gente fica notando muitas diferenças nas pessoas que conversam com a gente, né? Porque o autismo faz as crianças não comer. O autismo, Ellen, faz as crianças não comer. É seletividade alimentar, Ellen, que eles têm, né? Eles desenvolvem isso. O Davi, por exemplo, ele já comeu vários tipos de frutas e agora ele só come pera e maçã. E olha lá, tem que estar muito boa, né? Mas não tem uma explicação, assim, por que que eles param. Pelo menos aqui em casa não tem essa explicação. A gente nunca parou de oferecer os alimentos. Eles simplesmente não querem, desenvolve uma repulsa muito grande pelo alimento. E eu estava vendo alguns vídeos de autistas adultos que falam sobre isso, sobre a restrição alimentar dele, né? Que é. Restrição não, como que é o nome? Hum, poxa, Vitor, como é o nome do negócio? Da seletividade alimentar. A seletividade alimentar no autismo, tem algumas pessoas autistas que falam sobre isso. Então, eles descrevem nojo porque viu algo parecido com aquilo, né? Eu tenho vários exemplos aqui para falar que eu mesma sinto nojo quando eu vejo alguma coisa que remete àquele alimento que parece, e eu já tive situações de não comer um certo alimento por um bom tempo, por uma cena que eu vi quando eu era criança, né? E aí eu era mesmo taxada de chata, de insuportável, que não sei o que. Eu não aguentava ver o alimento na minha frente, porque eu tinha visto algo parecido que era extremamente nojento.
Então, como o Davi não fala, eu não consigo entender o porquê. Mas, ó, ele não come mais manga, que ele adorava. Ele não come mais banana, nem molinha, nem frita, nem assada, nem cozida, de jeito nenhum ele não come. Então, assim, melão ele não come, melancia ele não come. Então, tipo, ou ele vê alguma coisa muito grande, nojenta, que remete tudo a isso, ou eu realmente não sei. E a gente vai ter que ir fazendo aos pouquinhos a reintrodução desses alimentos, né? O pessoal da clínica geralmente ajuda a gente, pede pra gente levar o alimento para ir oferecendo de novo para eles e tal. Aqui em casa sempre tem os mesmos e ele simplesmente não come. E cada dia que passa, ele restringe mais ainda a alimentação dele. Então, o Davi, por exemplo, ele come bem pouco, um grupo de alimento bem restrito, né, que ele come, e ainda come pouquinho, e ainda agora com a garganta inflamada não come nada, então ele perde bastante peso, e a nutricionista dele passou uma fórmula vegana, porque ele não come nada com glúten nem com lactose. Mas te respondendo, a gente que é pai e mãe, a gente não sabe como que eles desenvolveram essa recusa, essa repulsa toda pelos alimentos, tá? Mas eu faço várias coisinhas aqui, o Davi nem olha. Mostra-se, nem olha. E a fórmula, aí você pergunta, mas ele toma a fórmula vegana? Ele toma naquelas, né? Eu tenho que fazer contenção nele e dar na seringa. Né? Ele simplesmente não encosta no copo, nem com canudo, nem sem canudo, nem garrafinha, nada. Ele vê ali o negócio e ele não quer mesmo, e não quer nenhum alimento novo, e é bem complicado. Mas a gente não desiste, né? Mas obrigada pela pergunta. Depois eu volto com um tema sobre alimentação um pouco mais detalhado, tá bom? Um beijo, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus e cuidem dos pequenos, tá bom, gente? Cuidem de vocês também. Que a gente, para cuidar de gente, a gente tem que estar bem também, né? Um beijo e boa noite.